Amém. Louvam nesta tarde. Ele é aquele que morreu por nós. Ele é aquele que nos deu uma nova vida. Aleluia. É nele que nós confiamos. É nele que está a nossa fé. É nele que está a nossa esperança. No meio da aflição, no meio da tribulação. É nele que nós confiamos. Aleluia. Aleluia. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. É este Jesus que nós queremos. É este Jesus que nós temos experimentado. E se tu ainda não experimentaste, hoje é o tempo de tu experimentares. Não é amanhã, não é depois da amanhã. Se estás aqui nesta tarde e ainda não conheces este Jesus que pode transformar vidas, hoje é o dia. Hoje é a tua oportunidade. Hoje é o dia certo para tu o conheceres. E nós, tal como cantávamos, muitos de nós já temos experimentado este Jesus. Já temos experimentado esta nova vida que Jesus dá. Quem daqui já tem experimentado essa nova vida? Alguém arrependido? Amém. Deus tem sido tão bom para nós. E é este Jesus que nós queremos que tu também experimentes. Amém. Eu gostava nesta tarde que nós pudéssemos meditar na palavra de Deus, num texto de 1 de Reis, capítulo 18. 1 de Reis, capítulo 18. E quando nós vemos nos últimos dias os telejornais, quando ligamos as nossas redes sociais, só vemos desgraça, né? Só vemos, infelizmente, muitas tragédias, muitos irmãos nossos a passar por um período difícil devido às intempéries que estão a assolar o nosso país e também outros. E, de facto, no meio das dificuldades, às vezes vemos pessoas a perguntar porque é que as coisas acontecem, porque é que Deus, se existe, porque é que permite que estas tragédias aconteçam. Mas olha, eu tenho uma boa notícia, ou uma má notícia. Né? Tragédias sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Mas há uma diferença. Aquele que conhece a Deus, ele mesmo no meio da maior tribulação, no meio da maior dificuldade, ele ainda assim pode encontrar paz, pode encontrar propósito, pode encontrar razão para a sua existência. E nós vamos ler um texto da palavra de Deus em que aconteceu também um período de grande dificuldade. Não era excesso de água como a que nós estamos a viver, mas era um problema, ao contrário, falta de água. Falta de água. Houve um tempo de seca entre o povo de Deus. E a razão por que essa escassez aconteceu, nós vamos perceber que era uma razão muito específica. Sabe, no meio de quando acontecem dificuldades, muitas das vezes é a altura em que as pessoas buscam aquilo que é transcendente, em que procuram tentar entender a razão das coisas acontecerem, das tragédias a razão das tragédias acontecerem. Enquanto nós temos explicação para as coisas, enquanto está tudo no nosso controle, é muito fácil nós dizermos porque é que isto ou porque é que aquilo acontece. Mas quando as coisas começam a fugir ao nosso controle, o ser humano tem tendência para buscar a razão para porque é que as tragédias acontecem. E nós vamos ler em 1 de Reis, capítulo 18, no versículo 22 em diante, a história de um homem de Deus, alguém tremendo, que os irmãos conhecem, o profeta Elias, e ele é usado nas mãos de Deus nesta altura de escassez, nesta altura de dificuldade. Ele vai ser usado por Deus. E nós vamos ler precisamente a história que acontece nesta altura. Diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha,
e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intenta alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número dos tribos do filho de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifestes hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Então Elias, ele era um profeta de Deus que ele usou em muitas áreas no Antigo Testamento. E durante um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo de seca, Elias é chamado para demonstrar quem Deus era. Isto porque este período que eles estavam a passar era, em parte, porque eles se tinham voltado contra Deus. Ou seja, havia um rei que tinha levado o povo de volta para a idolatria e eles tinham se afastado dos propósitos de Deus, tinham-se começado a adorar outros deuses e eles estavam a enfrentar as consequências das suas próprias decisões. Tinha havido um período de 3 anos de seca e isso tinha trazido escassez e dificuldade. No entanto, o problema que estava a acontecer, ele não era apenas climático. Ele era um problema essencialmente espiritual. Acabe tinha deixado de servir ao Senhor e tinha conduzido o povo à idolatria. Havia entre os ídolos um dos quais se destacava, que era Baal. E Baal começa a ter uma preponderância entre o povo de Deus. E no meio, quando as pessoas se voltam para a idolatria, logo surge alguma coisa que ocorre quando há idolatria, que é mercado religioso. Há sempre gente a governar a vida. Quando há idolatria, há sempre gente que se vai orientar. Mas no meio da tragédia, o que não falta é bruxas e cartomantes e pessoas que lançam cartas e pessoas que fazem rezas. Irmãos, é o que não falta aí. A surgir para dar soluções para os problemas das pessoas. E no meio do desespero, as pessoas agarram-se a isso. E naquele caso, o culto a Baal tinha-se tornado tremendamente forte e havia 450 profetas.
Mas havia um homem de Deus. Havia um homem de Deus que era Elias. A matemática de Deus ela é diferente. Porque a matemática de Deus, ela mostra-nos quando alguém é fiel a Deus, quando alguém segue a Deus, quando alguém serve ao Senhor. Não importa as contrariedades, não importa o que os outros dizem, não importa os adversários, porque se nós servimos a um Deus que está vivo, que é verdadeiro e que é real, não há adversário que possa nos derrotar. Ainda por cima, no caso da idolatria, porque estamos a falar de um ídolo que era inexistente e ineficiente. Meus irmãos, muitas vezes, no meio de tanta dificuldade, nós às vezes esquecemos do Deus a quem nós servimos. Irmãos, se nós servimos ao Senhor, se nós tivermos uma experiência com Deus e se Deus é real na nossa vida, como é que nós podemos estar numa atitude de defesa ou de dificuldade, mesmo perante 450 profetas de Baal? É que há um pormenor, irmãos, na idolatria. É que a idolatria é algo criado por Deus, então Baal não existe. E é ineficiente. Então ele pode ter todos os profetas que quiser. Irmãos, o mercado religioso pode fazer coisas em nome de Deus, mas se nós, mesmo que estejamos sozinhos, se nós conhecemos a Deus, irmãos, não há nada que nos possa travar. Elias, ele era um profeta fiel que estava sozinho numa circunstância difícil, rodeado de pessoas que tinham soluções espirituais para o problema que estavam a viver. E Elias sabia que o problema ele era espiritual devido à idolatria. As pessoas andavam entre dois pensamentos. Mas há uma coisa que Elias ele percebe e ele decide fazer. Diz assim: então disse Elias ao povo, no versículo 22, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Elias percebeu que estava sozinho, mas Elias sabia o Deus a quem ele servia. Meus irmãos, nos momentos de crise e nos momentos de dificuldade, irmãos, muitas vezes a matemática humana vai contra a matemática divina, em que nós percebemos que se calhar no meio da dificuldade, no meio dos problemas, no meio de tanta solução apresentada por tantas pessoas, nós se calhar achamos que estamos sozinhos. Mas Elias ele vem demonstrar que a nossa fidelidade a Deus ela não pode depender dos outros. Se nós tivermos uma experiência com o Senhor, nós devemos ser fiéis a Ele, independentemente do que os outros digam, pensem ou façam. Se nós tivermos uma experiência com Deus, nós podemos estar sozinhos, mas nada nem ninguém vai apagar a ligação que nós tivemos com Deus, a experiência que nós tivemos com Deus, independentemente das opções religiosas dos outros, independentemente de parecer que estamos sozinhos e que ninguém nos ouve. Meus irmãos, se nós servimos a Deus, se nós servimos a um Deus que é vivo e é real, nós mantemos-nos fiéis, porque temos experimentado as bênçãos de Deus na nossa vida, nós temos conhecido a Deus e Ele tem sido real, então não há religiosidade que nos meta medo. Irmãos, muitas vezes no meio de tanta oferta religiosa, o problema é que muitos têm medo, porque se calhar não têm experiência para contar. Irmãos, aquele era o povo de Deus e a idolatria tinha florescido entre eles de uma forma tão rápida. Tão rápida. Elias sabia o Deus que servia. Esse Deus tinha feito coisas tremendas no seu ministério. Logo a quantidade não o assustava. As dificuldades não o assustavam. Porque ele sabia a fé que tinha e o Deus a quem servia. E a minha pergunta para ti nesta tarde é: tu sabes o Deus a quem tens servido? O teu Deus, ele é real na tua vida? Tu tens experimentado Deus na tua vida? Tu tens história para contar com Deus? Ou tu vives das histórias dos outros? Ou vives das histórias que ocorreram no passado?
Tu tens história com Deus. Elias tinha história com Deus. Elias sabia o que Deus a quem ele servia. Não havia profetas que lhe metessem medo. Se servimos a Deus e sabemos e conhecemos a quem servimos, nós não estamos à defesa. E esta é uma realidade que, como crentes, nós temos de perceber e, principalmente, nós temos de viver. A igreja não está acobardada, cheia de medo. Irmãos, a igreja é para ser sal e luz. A nossa fé, se nós experimentarmos Deus como realidade na nossa vida, é para nós influenciarmos os outros, é para nós fazermos a diferença onde estamos, e não há fé, não há religiosidade, não há movimentos religiosos que nos façam temer, porque se nós experimentarmos Deus, se Ele é real na nossa vida, se nós temos história para contar com Deus na nossa vida, nós não tememos os 450 profetas de Baal, nem mais que venham, porque nós não estamos à defesa, mas nós estamos ao ataque. O problema é que muitas das vezes a nossa mentalidade, em vez de ser uma mentalidade de ataque, torna-se uma mentalidade de defesa, em que em vez de... Porque não experimentamos coisas de Deus, nós vivenciamos uma fé viva e verdadeira a cada dia, nós vivemos de histórias que ouvimos falar, de histórias que ouvimos do passado, de histórias que se calhar ocorreram connosco no passado, e deixamos entrar numa religiosidade. E isso faz com que nós, em vez de estarmos numa atitude de ataque, passamos a estar numa atitude de defesa, em que tudo nos faz medo. Mas se nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós não temos medo, nós atacamos. Se nós sabemos o Deus a quem nós servimos, nós sabemos que Deus vai estar connosco, mesmo que fiquemos sozinhos. A fé é para ser vivida de uma forma comunitária, mas se for necessário estarmos sozinhos, nós olhamos para as experiências que tivemos com Deus e sabemos que Deus nos vai dar a vitória. Irmãos, muitas vezes parece que a fé cristã ela é vivida como estando fadada à derrota. Quantas vezes dizemos, ninguém quer nada com Deus, estamos rodeados por tantas seitas, estamos rodeados por tantas filosofias. Irmãos, eu já ouvi de crentes, e agora por causa... Irmãos, e não estou a meter aqui o assunto de política no meio, está bem, irmãos? Já ouvi comentários de crentes, agora com a expansão dos muçulmanos na Europa, mais 20 anos e o cristianismo acaba. Eu, quando li isto, eu pensei assim, que raio de cristianismo é que esta pessoa conhece? Irmãos, uma fé que não influencia, uma fé que está com medo, que raio de cristianismo? Parece que estamos aqui a disputar mercado religioso. Irmãos, nós não estamos a disputar mercado religioso. Nós estamos a apresentar Jesus, nós estamos a apresentar o Deus que transforma vidas, nós estamos a apresentar o Deus que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo e que transforma vidas. Então nós não estamos com medo. Irmãos, eu penso às vezes que fé é esta de muita gente que vive a vida com medo do ataque do inimigo. Irmãos, se nós sabemos e experimentamos quem Deus é, a igreja existe há 2000 anos, já foi perseguida por tantas maneiras e a igreja é indestrutível. Irmãos, é indestrutível, levantam-se impérios, caem impérios, levantam-se líderes religiosos, levantam-se filosofias, irmãos, e o cristianismo prevalece e vai prevalecer. Então não tenhamos medo. Claro que nós devemos orar perante as dificuldades, devemos clamar a Deus, mas, irmãos, que raio de fé é essa em que nós estamos à defesa e não ao ataque? Se calhar uma fé em que nós já não experimentamos coisas de Deus, em que vivemos de histórias de que outros experimentaram, mas nós não conhecemos. Irmãos, que o Senhor nos ajude a experimentar. Irmãos, e como crentes, irmãos que somos pentecostais, que o Senhor nos ajude a nós mantermos o lado da experiência sempre presente. Claro que nós sabemos que a palavra de Deus é que prevalece sobre toda e qualquer experiência. Mas, irmãos, a experiência que nós temos com o Senhor ajuda-nos nos momentos da dificuldade. Irmãos, não vivamos de histórias nem de experiências de outros, mas experimentemos Deus. A nossa fé
ela está dependente do Deus de Israel. Não somos nós que temos de ter medo. Eram os profetas de Baal que tinham de ter medo. O problema é que o povo já não servia ao Deus de Israel, andava entre dois pensamentos, num sincretismo religioso. Meus irmãos, e ser cristão tem de ser, irmãos, uma opção de vida, de um compromisso com Ele, e é para ser experimentado a sério e vivido intensamente. A nossa fé, ela tem de influenciar os outros. Elias sabia que, apesar da sua fé depender apenas do Senhor, uma fé viva e verdadeira sempre influencia os outros. Elias sabia a péssima situação espiritual em que o povo estava. Cabia a ele demonstrar a inexistência e a ineficácia de Baal e demonstrar o poder de Deus. Ele não tinha de ter medo. Ai, mas eram 450. Ai, mas faziam isto e aquilo. Mas a gente não tem de ter medo. Um dia, na casa onde eu cresci, na casa, que ainda hoje é a casa dos meus pais, onde mora a minha mãe, numa das lojas, foi para lá um centro espírita. E eu achava giro. Os crentes, quando souberam, vieram-me chatear. O pastor consegue dormir com um centro espírita lá por baixo? Uma irmã até me disse assim, veja lá se os demónios não vêm pela conduta de ar. Irmãos, mas a gente serve a que Deus? Então eu vou... Irmãos, eles que estejam lá com os demónios que tiverem, irmãos. Quer lá saber. Olha, eu dormi sempre bem. Sossegadinho. Sossegadinho. Mas, irmãos, por causa de uma atitude de defesa, irmãos, quantas vezes, irmãos, uma atitude de defesa porque ocorre principalmente por causa da falta de experiência com Deus, do medo das experiências com o Senhor, porque muitas vezes as pessoas vivem de histórias que ouviram, mas que não experimentaram. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Irmãos, que pela graça de Deus eu tive experiências com o Senhor e eu sempre animo, irmãos, a nossa fé, ela tem de ser real, tem de ser viva, tem de ser verdadeira. Não temos de ter medo. Porque senão pode acontecer como já havia acontecer. E isto já havia acontecer em igrejas em que se manifesta o endemoniado e os crentes fogem cheios de medo. Eu já vi. Não foi ninguém que me contou, eu vi. Ou então vão para lá impor as mãos e abanar a cabeça. Irmãos, a gente não impõe mãos sobre endemoniados, a gente expulsa os demónios. As mãos são para abençoar. Ou então as pessoas fogem com medo, ou então dizem, vamos levar o endemoniado para a casinha. Qual casinha, qual carapuça? Qual medo? Se nós temos uma experiência com Deus, a gente ora para que a gente expulsa o demónio no nome de Jesus. E não temos de ter medo. E não temos de esconder os nossos filhos. Porque as crianças são do Senhor. Eu sei que isto é polémico, mas também, pelo menos onde quer que eu estive, quando há um endemoniado, não se leva as crianças para fora da igreja, irmãos. Porque, irmãos, se nós cremos em Deus, irmãos, Deus protege as crianças. E é bom eles terem histórias para contar, de verem o que Deus pode fazer. Não tenha medo. Você sabe o Deus a quem serve, então não tenha medo. Não tenha medo. Não levamos nem para casinha nenhuma, nem para escondido, nem abanamos as pessoas, nem fugimos. Irmãos, a gente age no nome de Jesus. A nossa fé influencia outros. Elias sabia que, apesar da sua fé depender apenas do Senhor, uma fé viva, ela influencia. Quando sabemos a quem servimos, influenciamos sem medo dos outros. Não temos medo, pois sabemos que o Senhor é connosco e nos dará a vitória. Elias disse aos profetas de Baal que fizessem os seus rituais, sabendo que que Baal nada poderia fazer. Irmãos, se nós sabemos o Deus a quem nós servimos, nós não temos medo, mas nós confiamos que Deus vai ser connosco e nos vai dar a vitória.
Irmãos, no meio de tanta explicação que com certeza há para as dificuldades que o nosso país está a viver e que outros países estão a viver, em que há tantas soluções, em que se calhar há tantas opções e tantas coisas faladas em nome de Deus, que nós saibamos dizer que Deus é real, que Deus tem o poder para mudar a situação espiritual da nossa nação, que Deus tem o poder para transformar a vida das pessoas, que Deus tem o poder para mudar a história religiosa da vida das pessoas e para lhes dar uma nova vida. E não tenhamos medo, irmãos, de sermos mais uma opção, porque nós não somos mais uma opção. Irmãos, eu não gasto a minha vida por mais uma opção do mercado religioso. Eu gasto a minha vida por causa daquilo que Jesus fez na minha vida. Irmãos, e os irmãos têm de gastar a vossa vida em prol daquilo que Jesus fez na vossa vida, em prol da experiência que vocês tiveram com Deus. Amém? Não é mais uma opção, é uma experiência que nós tivemos com o Senhor, que nos fez nascer de novo, ter uma experiência com Ele e percebemos que temos um propósito aqui nesta terra. Que ainda que estejamos sós, continuamos a anunciar e a proclamar a palavra de Deus. Irmãos, a nossa fé, ela influencia os outros. Após este feito, Elias, ele vai dar um passo. E aquilo que ele decide fazer, nós vamos ler no versículo 30. Ele restaura o altar. E diz assim no versículo 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Irmãos, Elias, ele era fiel, mas ele sabia da infidelidade do povo. Eles, durante os últimos tempos, estavam cocheando entre dois pensamentos. Eles criam em Deus, e já que Baal está aqui à mão, a gente tenta Baal também. Hoje em dia, muitas pessoas que dizem eu creio em Deus, mas a vida é minha e eu faço aquilo que eu quiser. Irmãos, hoje escolhe, se calhar, em vez de um ídolo feito para estar num altar, escolhe-se o nosso eu, dizendo eu quero Deus e quero a minha vida também segundo a minha vontade. E sabe, isso pode ser cochear entre dois pensamentos. Porque quando nós assumimos um compromisso com Ele, é com Ele e a nossa vida passa a estar nas mãos dEle. Quando nós ou colocamos um ídolo à nossa frente, ou então o nosso próprio eu, a nossa própria vida, o nosso próprio querer, estamos tramados. Porque andamos entre querer servir a Deus e fazer a sua vontade e querer controlar a nossa vida à nossa maneira. E colocando o nome de Deus em cima. Mas muito crente quer fazer tudo à sua maneira e depois clama a Deus por misericórdia quando as coisas correm mal. Eu vou casar com aquela. Mas aquela não é crente, não quer nada com Deus. Eu caso à mesma. Tenho 3 filhos. Ela trai-me e a seguir eu digo, Senhor, eu peço misericórdia. A gente quer fazer à nossa maneira e queremos depois a ajuda de Deus. Sendo que o crente não está imune às tragédias acontecerem. Atenção, não está imune às tragédias acontecerem. Mas nós às vezes também vacilamos um bocadinho. E às vezes vacilamos mesmo muito. O altar ele foi restaurado. Elias era fiel, mas sabia da infidelidade do povo. Uma fé que influencia os outros sempre leva os outros à restauração. O Evangelho são boas notícias. Deus enviou-nos um Salvador. Mas elas começam com uma má notícia. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Nós temos um Salvador que nos salvou, que morreu pelos nossos pecados, mas nós estamos mortos nos delitos e pecados. Então cabe nós buscarmos a presença do Senhor. Se queremos levar aos outros a presença de Deus, temos de ser restaurados por Deus e apresentarmos aos outros a restauração que Deus pode e quer fazer. Meus irmãos, Deus ele quer restaurar. E Elias percebeu, olha, há muito para esta situação mudar, há coisas aqui que têm de mudar.
e o altar, ele precisava de ser restaurado, e Elias, ele começa restaurando o altar. E meus irmãos, se nós queremos influenciar os outros, primeira coisa, nós temos de perceber como é que está o nosso altar, como é que está a nossa vida, como é que está a nossa vida espiritual. Será que ela está bem com Deus? Será que ainda temos um altar? Ou será que temos um altar, mas ele está quebrado, em que adoramos a Deus, mas vivemos à nossa maneira, ou colocamos lá um ídolo a substituí-lo? Meus irmãos, se percebemos que as coisas não estão bem, irmãos, eu tenho uma boa notícia: Deus está disponível para te restaurar. Irmãos, Deus está disponível para te restaurar. E Elias, ele percebeu, olha, o povo precisa de restaurar o altar. E ele inicia este processo de eles restaurarem o altar, porque ele sabia que buscando a presença de Deus, restaurando o altar, haveria solução. Irmãos, quando nós buscamos restauração de Deus, quando nós queremos influenciar a vida dos outros, o principal é mostrar que Deus quer restaurar as vidas deles. Irmãos, para que a pessoa tome uma decisão para o seguir e tenha a sua vida transformada por Deus. O Evangelho é transformador. Amém? Quando saímos aqui à Rua Coca Maravilhas, irmãos, se você não conhecer a Deus, é igual ou você ir à pesca. Mas quando nós vimos aqui para buscar a presença de Deus, quando nós vimos aqui para que o nosso altar seja restaurado, para que a nossa vida seja transformada, para nós termos uma experiência real e poderosa com Deus, tudo vai mudar. Se queremos influenciar, temos primeiro de restaurar o altar. Na nossa vida temos de estar disponíveis para consertar o que está mal, para em seguida fazer o que é edificar e construir. Se queremos o agir de Deus na nossa vida, família, ministério, e sermos usados como Deus quer, é necessário restaurar o altar, remover o que está mal. E nós vemos que Elias, foi isso que ele fez. E Elias exerceu também a sua fé. No versículo 36 diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Se nós queremos ser chamados a restaurar o altar, nós temos de estar disponíveis para clamar a Deus, pela intervenção divina, para ouvir a voz de Deus. Elias clamou a Deus serenamente. Ele sabia a quem servia e que Deus haveria de lhe dar a vitória. Mais uma vez, Baal era inexistente e ineficaz. Mas o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós não estamos no mesmo patamar. Estamos em patamares diferentes. Nós sabemos o Deus a quem servimos. Já tivemos uma experiência com Ele. Mas o meu altar agora está um bocadinho quebrado. Então é tempo de tu buscares a restauração de Deus na tua vida. É tempo de buscares o renovo de Deus na tua vida. Mas a minha vida espiritual já foi melhor do que é hoje. Busca a Deus, que Deus tem oportunidade para o renovo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar. Enquanto há vida, há esperança. Se tu estás aqui, se o Senhor está a falar contigo, está atento àquilo que Deus quer fazer na tua vida. Se queremos ser chamados ao altar, temos de estar disponíveis para clamar a Deus, ouvir a voz de Deus. E em seguida, agir em conformidade. Meus irmãos, e aqui é que a coisa se torna complicada. Irmãos, no meio da aflição, todos clamamos a Deus. Todos, no meio da aflição, procuramos, até pessoas que às vezes têm uma fé muito fraquinha, mas no meio da aflição clamam a Deus. Mas, irmãos, não basta apenas nós clamarmos, buscarmos a voz, ou buscar ouvir a voz de Deus. As nossas ações têm de ser em conformidade com aquilo que nós acreditamos. Elias, ele que sabia o Deus a quem servia, e ele fez aquela oração, tomou aquela decisão e deu o passo. Elias tinha sido fiel, ele não se desesperou perante os profetas de Baal, orou e agiu, restaurando e edificando o altar. Agora era tempo de aguardar a resposta por parte
de Deus. Meus irmãos, há coisas na nossa vida que nós podemos fazer, nós podemos orar, nós aquilo que podemos fazer, fazemos, mas muitas vezes há situações e circunstâncias que só Deus pode fazer. E nós o que temos de fazer é dar o passo de fé na medida em que, sendo fiel, fizemos a nossa parte e agora aguardamos aquilo que é necessário Deus fazer. Irmãos, quando nós queremos e temos uma experiência com Ele, às vezes é necessário darmos passos de fé e dizer, Deus, eu fui fiel, eu fiz o que estava ao meu alcance, era necessário restaurar o altar, eu fiz, agora está nas tuas mãos. Irmãos, e se nós buscarmos a Deus e fizermos tudo correto, Deus vai responder porque Ele é fiel. E é mais uma história que nós vamos ter para contar de experiência que nós temos com Deus. Não temos de ter medo, não temos de estar limitados, não estamos à defesa, mas nós estamos ao ataque, porque queremos o Deus em quem nós servimos. E no versículo 38 e 39, irmãos, nós vemos a resposta de Deus à fidelidade de Elias. Diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Irmãos, e diz assim no versículo 39, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então aquele povo idólatra, Baal não respondeu, mas eles viram o milagre de Deus a acontecer. Irmãos, Baal, inexistente e inocente. Mas o Deus de Israel estava lá para ouvir e para responder. Nós não estamos em patamares iguais. Irmãos, nós não somos mais uma opção religiosa para existir nesta cidade. Nós somos o povo que conhece Deus vivo e verdadeiro. E às vezes não vivemos de acordo com isso. Às vezes vivemos à defesa, com medo. Irmãos, mas o que é que os outros dizem? O que é que os outros pensam? Meus irmãos, seja ousado, busque a face de Deus. Se o irmão, se calhar, ao analisar a sua vida, percebe que de repente tem um Baal, ou então em vez de um Baal, tem alguma coisa chamada eu. Ou em vez de um Baal. Às vezes, agora Baal já não é muito popular, mas às vezes há um eu que faz cá uma concorrência a Baal que é uma maravilha. Eu quero, eu penso, eu controlo, a vida é minha e Deus é o meu funcionário. Era só o que faltava. Era só o que faltava, meu amigo. Deus não é teu funcionário. Tu serves a Deus. Tu tiveste uma experiência com Ele. Meus irmãos, não coloques o teu eu no lugar de Deus, mas busca a Deus para que Ele fale à tua vida, para que tu restaures o teu altar e para que tu experimentes a vontade de Deus, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, aquilo que Deus quer fazer contigo, aquilo que Deus quer usar-te onde quer que tu estejas. Tu não estás à defesa, tu estás ao ataque. E onde quer que tu estejas, tu estás para ser uma influência. Não há defesa, não com medo, mas ao ataque. Não sejas um crente supersticioso, cheio de medo. Eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquele outro. Aquela pessoa é espírita e lançou-me uma olhada. Até pode lançar 2. Ou 3. Eu conheci uma irmã que não passava, havia num determinado lugar, lá no norte, há muitos, nas encruzilhadas, aqueles nichos, que ela ia dar uma volta grande porque tinha medo de passar em frente a uma santa por causa da idolatria. Eu digo assim, olha, eu não tenho medo nenhum dela. Irmãos, às vezes nós achamos que estamos aqui a par. Nós não estamos a par. Estamos a falar de algo que é inexistente e ineficiente. E o Deus de Israel a quem nós servimos. Mas às vezes por medo nós olhamos e vivemos de uma forma limitada. Irmãos, não vivas de uma forma limitada. Aproveita todas as bênçãos que Deus te dá. Deixa de ser usado nas mãos de Deus com tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Restaura o altar, busca a face de Deus e Deus irá fazer coisas grandes e maravilhosas na tua vida.
Meus irmãos, podemos ficar de pé, amém? Vamos ainda nesta tarde louvar ao Senhor. Elias foi chamado a exercer a sua fé e confiança no Senhor. Ele orou, confiou em Deus, restaurou o altar e viu coisas grandes e maravilhosas, influenciando uma nação a voltar-se para Deus. Irmãos, esta nação nunca mais se esqueceu da experiência que teve. E a minha pergunta é, tens tu histórias para contar com Deus? Irmãos, se tens, graças a Deus. Irmãos, e as histórias são para continuar. Irmãos, porque a nossa fé é viva. Deus é um Deus que ouve. A experiência com Deus é real. Não vivas de uma história que aconteceu no passado, mas vive de uma história que tu vives e experimentas a cada dia. E se o teu altar está quebrado, eu tenho uma boa notícia para ti nesta tarde. Deus quer restaurar o teu altar. Se a tua vida não está em condições diante de Deus, Deus tem dá-te uma oportunidade de tu restaurares o altar e começares de novo. Porque é esse Deus a quem nós servimos. Há sempre a oportunidade para começar de novo. Eles tinham, irmãos, após aquele dia, mais ninguém quis saber de nenhum dos profetas de Baal. Era só o que faltava. Que eles tinham experimentado Deus. E eu quero dizer que na medida em que o teu altar for restaurado, tu não mais vais querer olhar para trás. Porque tu vais ter uma experiência a cada dia com o Senhor. Aleluia. Busca a Deus nesta tarde. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, nesta tarde nós pedimos, Senhor, para que fales às nossas vidas. Senhor, está aqui alguém que necessita que o seu altar seja restaurado, se necessita de uma intervenção de Deus. Senhor, opera nesta vida, Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Eu queria desafiar nesta tarde, se algum irmão tem sentido longe de Deus, se calhar tu, apesar de vires à igreja domingo após domingo, tu sentes a tua fé em baixo, estás vivendo um tempo de desânimo e precisas que o Senhor restaure o teu altar. Precisas de renovar a tua fé, precisas de um novo ânimo. Irmãos, nesta tarde, nós como igreja, nós estamos aqui para orar uns pelos outros, para que o Senhor possa restaurar e fazer novas todas as coisas. Nesta tarde, se alguém deseja oração, sai do teu lugar para nós podermos orar a Deus por ti. Amém? Sai do teu lugar, não percas a bênção de Deus, não percas a restauração que Deus quer fazer, não percas, irmãos, por causa do orgulho ou por causa do nosso eu. Sai do teu lugar e Deus quer fazer algo de novo. Ele quer restaurar o teu altar, Ele quer fazer alguma coisa de novo na tua vida, Ele quer fazer alguma coisa de novo na tua casa, na tua família, no teu lar. Se o desânimo tem estado presente na tua vida, se tu tens estado esmorecido e necessitas de um renovo de Deus, irmãos, vem à frente para nós podermos orar a Deus por ti, crendo que o Senhor é fiel para nos responder. Aleluia.